Hoje vamos encerrar a lição desse trimestre falando sobre o instrumento usado por Deus no livro de Deuteronômio para representar o seu amor ao seu amado povo, Moisés. Seu ministério, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Não sabia não que ele ressuscitou? Pois é. Vamos ver isso hoje também. Vamos lá. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o título de hoje é A Ressurreição de Moisés. O verso em destaque a gente vai ver lá na carta de Judas, no versículo 9, que fala assim, Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Sabemos que Moisés foi escolhido para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e introduzi-lo na Terra Prometida. Com a ajuda milagrosa de Deus, isso foi possível. Porém, sabemos que Moisés não usufruiu dessa terra abençoada. De cima do Monte Nebo, em uma visão, Deus mostrou o futuro de Israel a Moisés, mas ele não entrou nessa terra. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Deus proveu tudo para todos os filhos de Israel. Mesmo no meio do deserto inóspito, Deus milagrosamente supriu todas as necessidades de Israel. E já na fronteira da Terra Prometida, faltou água mais uma vez. E o povo, mesmo com todos esses 40 anos de milagre, reclamaram e duvidaram do poder divino. Qualquer ser humano normal ficaria injuriado com um povo desse. E isso encheu a paciência de Moisés, mesmo por um instante, o que é perfeitamente aceitável. Então Moisés, irado, fala ao povo mal agradecido: bando de rebeldes, será que a gente tem que tirar a água da rocha para vocês? Ficar com raiva diante do comportamento desse povo reclamão é compreensível. O problema é que, nesse momento de raiva, Moisés atribuiu o milagre de tirar a água da rocha a ele e não a Deus. Moisés não santificou a Deus por causa desse momento de raiva. E além disso, Deus disse para falar à rocha, e Moisés, irado, golpeou a rocha 2 vezes ainda. Deus revela a Moisés que por causa dessa transgressão, ele não entraria na Terra Prometida. Então o Senhor manda Moisés subir no Monte Nebo, como eu já falei antes, e antes de morrer, Deus, em uma visão, mostra a ele, de cima do monte, toda a terra dos filhos de Deus e o futuro deles. Deus faz Moisés ver o fruto do seu trabalho com os próprios olhos. Depois disso, Moisés morre, com 120 anos. O próprio Deus o sepulta em um túmulo secreto, e ele partiu na certeza de que foi um servo muito especial e querido por Deus. Você aí deve estar se perguntando: se Moisés foi tão especial, por que Deus não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida? Gente, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Moisés conhecia Deus o suficiente para confiar em seu justo julgamento, aceitar e louvar a ele por isso. Ele não se rebelou nem reclamou diante dessa decisão de Deus. Moisés continuou na fé, obedecendo. Essa é mais uma lição que a Bíblia nos ensina. Confiar em Deus, mesmo que os resultados não estejam a nosso favor. Amém? Moisés agora estava morto. Mas na carta de Judas, no verso 9, nos é dito que o arcanjo Miguel, o general do exército celestial, o mesmo que expulsou o dragão do paraíso, reivindicou o corpo de Moisés. O diabo tem poder sobre todos os que pecam, porque todos os que pecam se tornam escravos do pecado. Moisés tinha pecado, como vimos antes. Então o diabo tinha domínio sobre o seu corpo. Porém, aqueles que creem no sacrifício substitutivo de Cristo, que morreu para pagar nossa dívida com o Senhor do pecado, que é o diabo, estão livres do domínio dele. Amém? Moisés creu em Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e foi o primeiro exemplo dos que ressuscitarão por crerem em Cristo. No segundo advento de Cristo, que está bem pertinho de acontecer, todos aqueles que crerem nele e estiverem mortos serão ressuscitados com o corpo incorruptível, já prontos para habitar a eternidade. Daí então, ele estabelecerá seu reino eterno. Amém? Moisés foi uma prévia, uma garantia desse milagre. É isso mesmo que você escutou.
Moisés é o primeiro exemplo daqueles que ressuscitarão na volta de Cristo. Deus não permitiu que Moisés habitasse a Canaã terrestre, porém permitiu que ele habitasse a Canaã celestial. Moisés é o exemplo de salvação pela fé. Um pecador que transgrediu a lei de Deus, mas que se arrependeu de seus pecados e teve fé no sacrifício de Cristo e foi ressuscitado. Assim será com todo aquele que desenvolver essa mesma fé em Jesus, o Cristo. Se você até hoje pecou, mas se arrependeu, confessou seus pecados a Jesus e pediu perdão, terá o destino parecido com o de Moisés. Diga amém. Mas Samir, calma lá. O texto de Judas só diz que o arcanjo Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés. Onde é que você viu que ele ressuscitou? Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, vemos que Moisés aparece ali pessoalmente para falar com Jesus. E pelo que conhecemos da Bíblia, não existe esse negócio de alma penada, alma fora do corpo se comunicando com os vivos. O que nos faz concluir que ali era Moisés, já com o corpo incorruptível, direto da eternidade, falando com Jesus. Amém? Irmãos, esse é o futuro daqueles que, quando Cristo voltar e estiverem mortos, irão ressuscitar. Os que estiverem vivos terão um corpo transformado para habitar a eternidade, mas os que estiverem mortos ressuscitarão, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou, e por sua graça nos concede esse incrível milagre. Então, caminhemos junto a Cristo. Amém? Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez digo a vocês que se você teve alguma dúvida, se você discorda, se você quer acrescentar alguma coisa, escreve aí nos comentários que eu leio e depois a gente troca uma ideia. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.